Caso regimental, doutor. Agradeço, Excelência. Excelentíssimo senhora desembargadora-presidente, doutora Vânia Forte Bittar, excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Maílton Marques Carneiro, na pessoa de quem saúdo os demais componentes deste colegiado. Da mesma forma, cumprimento o procurador Luiz César Tavares Bibas, que representa o Ministério Público no dia de hoje, meus colegas advogados, serventuários da Justiça, demais presentes. Bom dia a todos. Senhores, como já mencionou o doutor Maílton, o presente habeas corpus tem como objeto o trancamento de uma ação penal que tramita perante a comarca de Chaves e tem como réu o senhor Marcos Félix Ribeiro Dias, que responde pelo crime de assédio à criança, tipificado no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, a teor do qual aliciar, assediar e instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança, com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Ou seja, o dispositivo é taxativo em afirmar que o sujeito passivo necessariamente é a criança, cujo conceito nos remete ao artigo 2º do mesmo diploma legal, que diz: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18. Ou seja, a partir dos 12 anos, a pessoa passa a ser adolescente, que para o direito brasileiro possui uma maturidade incompatível com a vulnerabilidade de uma criança, que é justamente o bem jurídico tutelado na espécie. De modo que, antes mesmo de se apurar o fato em si, é necessário que o magistrado verifique se a vítima se adequa ao sujeito passivo na espécie, o que não foi verificado, uma vez que, em que pese a presente demanda carecer de uma prova técnica hábil a comprovar a idade, que seria a certidão de nascimento, todos os elementos escolhidos no inquérito policial convergem à conclusão de que se trata de uma adolescente. Se não, vejamos, o pai da menor disse na delegacia que a sua filha tinha 12 anos. A vítima disse na delegacia que tinha 12 anos. No relatório do Conselho Tutelar, eles afirmam que ela nasceu no dia 13 de maio de 2003, portanto, 12 anos. O próprio magistrado, por ocasião das informações prestadas ao relator, disse: crime praticado contra a vítima é XP de 12 anos. Ou seja, fica perfeitamente caracterizada a ausência de condição objetiva de punibilidade, tendo em vista que se trata de uma adolescente e não de uma criança. É bem verdade que o Procurador de Justiça se manifestou pela denegação da ordem em relação a essa tese, porém com o seguinte fundamento: o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar de plano, através de provas pré-constituídas, que arguiu tal prefacial por ocasião da resposta do acusado, e que a mesma não fora julgada, pois não juntou qualquer documento comprobatório em tal sentido. Ou seja, na concepção do Procurador de Justiça, o julgamento dessa tese ocasionaria supressão de instância, tendo em vista que a defesa não comprovou o pré-questionamento. Mas eu peço venha ao Procurador de Justiça para ler um pequeno trecho das informações que foram prestadas, que diz: a defesa prévia foi apresentada em 25 de nove de 2018, tendo este juízo ratificado o recebimento da denúncia e designado audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019. Essa audiência, inclusive, já ocorreu e várias testemunhas já foram ouvidas. E ele segue: em 27 de 11 de 2018, o denunciado Marcos Dias, ora paciente, apresentou requerimento pleiteando a análise da preliminar de absolução sumária, por ausência de condição objetiva de punibilidade e atipicidade da conduta. Ou seja, como não se analisou essas teses na resposta escrita, a defesa peticionou novamente para que essas preliminares fossem analisadas. E partindo da premissa de que essa audiência já foi inclusive realizada, já se ultrapassou a fase de análise preliminar. De modo que não há que se falar em supressão de instância, porque foi justamente a ausência de prestação jurisdicional por parte do magistrado de piso é que nos motivou a impetrar o presente habeas corpus. E o procurador segue o seu parecer, rechaçando a segunda tese, que seria a de atipicidade de conduta por crime impossível, sob o argumento de que, na concepção dele, o fato em si caracteriza um flagrante esperado e não um flagrante preparado. Ora, senhores, nós sabemos que uma das grandes celeumas existentes
na dogmática penal contemporânea é justamente a distinção entre o flagrante esperado e o flagrante preparado. E os senhores são sabedores que, no flagrante esperado, a autoridade policial tem conhecimento que um crime irá ocorrer e, sem intervir, aguarda o início dos atos executórios para efetuar o flagrante. Já na segunda hipótese, que seria de flagrante preparado, a autoridade policial age como um agente externo, em que um terceiro instiga, estimula o agente a praticar o fato para que haja a situação flagrancial, que é justamente isso que ocorreu nos autos e que torna o crime impossível. Se não vejamos, a menor, perante a autoridade policial, disse o seguinte, que não lembra se fez solicitação de amizade no Facebook, mas que faz uns 3 dias que ele começou a mandar mensagens pelo Facebook e WhatsApp, mas que não tem celular e usa o do seu pai. Por isso é que seu pai percebeu as primeiras mensagens chegarem e começou a monitorá-las com a intenção de verificar a intenção do professor. E segue, junto ao parecer do Conselho Tutelar, dizendo: quando o seu pai mostrou as mensagens que estava recebendo no Facebook do celular de seu pai, ela ficou surpresa. Foi quando seu pai perguntou para Elaine se, quando ela morava no Arapixi, tinha algum envolvimento com ele. E ela respondeu que não, só começou quando ela criou o Facebook. Aí seu pai explicou o que ele iria fazer em relação às mensagens. O senhor Raimundo, que é o pai, começou a conversar com ele, se passando por Elaine. Ou seja, a menor afirma que ela não tinha celular e que o Facebook dela estava logado no celular do pai, de modo que foi o pai quem recebeu as primeiras mensagens e a menor só soube porque o pai avisou. Foi o pai que passou a dialogar com o professor, se passando por sua filha. Foi o pai quem marcou esse encontro e pediu para a filha ir, avisando polícia e conselho tutelar. Foi o pai quem recebeu o tal vídeo de conotação pornográfica, que até agora, como o relator afirmou, não foi periciado. Ou seja, tudo leva a crer que se trata, sim, de um crime impossível. Tanto é que nós temos uma súmula do STF, notadamente a súmula 145, que diz: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna a sua consumação impossível. E se alguém ainda tem dúvida que esse é o caso dos autos, eu cito o que o relatório do Conselho Tutelar diz em relação ao pai, que diz: depois da denúncia feita, ele conversou com a sua filha Elaine e perguntou se ela iria ao local do encontro. A mesma respondeu que sim. E ele falou para ela não ter medo, que os policiais iam estar perto junto com as conselheiras e que nada iria acontecer com ela. E aí eu questiono, senhores, existia alguma hipótese desse crime se consumar? Obviamente que não. Para os senhores terem uma noção, o flagrante e o indiciamento foram feitos pelo crime de estupro de vulnerável. Posteriormente, o promotor de justiça, em sede de diligências, requereu ao delegado que ele esclarecesse no que consistia o ato libidinoso que teria caracterizado o crime de estupro de vulnerável. O delegado, por sua vez, quedou-se inerte e o promotor, ao se ver sem elementos para iniciar um processo por aquele fundamento, denunciou por assédio à criança, muito embora se trate de uma adolescente. E todos esses argumentos foram levantados pela defesa em sede de resposta escrita, o que foi negligenciado pelo magistrado de piso, que ratificou o recebimento da denúncia a despeito de todas essas teses trazidas aos autos. E a gente sabe que o recebimento da denúncia é uma decisão que precisa ser fundamentada, porque se assim não fosse, o próprio diretor de secretaria poderia, mediante ato ordinatório, receber a denúncia e determinar a citação. Mas não é o que ocorre. Ele manda o processo concluso justamente pelo fato de que é uma decisão que demanda análise técnica. Isso porque o início de um processo tem efeitos nefastos na vida de qualquer um, sobretudo quando se fala em uma cidade minúscula, como é o caso de Chaves, sobretudo quando se fala de um crime dessa natureza, porque acaba sendo o mesmo de que uma sentença de morte social.
porque a sociedade inteira local fica sabendo e passa a lhe tratar como um criminoso, em que pese a lei diga que você é presumidamente inocente, mas que na prática isso não ocorre. Então, eu nem vou entrar no mérito se foi certo, se foi errado, se ele fez, se ele não fez. Mas é fato que todos nós, eu como advogado, Vossas Excelências como desembargadores, temos o compromisso com a legalidade, de modo que, não havendo elementos para a deflagração de uma persecução penal, que a denúncia seja rejeitada e, se for o caso, que o Ministério Público ofereça uma nova, juntando a documentação adequada. Então, é diante de tudo isso, senhores desembargadores, que se requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal. Primeiro, por falta de justa causa, por ausência de condição objetiva de punibilidade, dado ao fato que se trata de uma vítima ante a ilegitimidade passiva, que não é adequado na espécie, como também por atipicidade da conduta, por ter ficado caracterizado que se trata de um crime impossível, o que, obviamente, elide o aspecto criminoso do fato, por tornar a sua consumação impossível. Pois bem, eu encerro a minha fala, agradecendo de plano a atenção que me foi dada. Espero ter a oportunidade de retornar mais vezes, porque sempre que eu tomo assento nessa tribuna, eu aprendo mais e mais, seja pela experiência adquirida, seja pelas sempre bem fundamentadas decisões proferidas por essa Corte. Obrigado e bom dia a todos. Devolvo a palavra ao eminente relator. Vereadores, nós vamos